Bom dia a todos, é uma alegria estarmos juntos nessa manhã, em mais uma celebração de culto ao nosso Senhor, momento esse onde a gente pode juntos se reunir aqui como comunidade de fé para ouvir da palavra de Deus, louvar o seu nome e ser também engrandecido, encorajado, confrontado e transformado pela palavra do nosso Senhor. Sintam-se todos acolhidos nessa manhã, sintam-se todos muito bem-vindos nessa manhã, tanto vocês que aqui estão, quanto também quem nos assiste de casa. É uma alegria ter todos vocês aqui. Também esse final de semana é uma alegria para mim, pessoalmente, poder atender ao convite do pastor Jairo para estar presente aqui na comunidade de Rio Negro. Quando ele me fez o convite, já faz acho que um ou 2 meses, sobre um final de semana onde eu pudesse estar celebrando um culto aqui, eu fiquei olhando alguma data que iria encaixar certinho e calhou bem de encaixar bem na data onde eu me formei na faculdade, né? Ontem foi minha formatura no seminário de teologia e é uma alegria poder estar aqui hoje, nesse mesmo final de semana, celebrando culto com vocês, a comunidade que me enviou para o seminário. Depois eu também vou comentar um pouco mais sobre isso. Mas eu os acolho também com o versículo de saudação, o versículo que é lema dessa semana, que se encontra em Isaías 55, versículo 11, diz o seguinte: o mesmo acontece à minha palavra, eu a envio e ela sempre produz frutos. Ela fará o que desejo e prosperará aonde quer que eu a enviar. O meu desejo é que nessa manhã todos nós sejamos encontrados pela palavra de Deus, palavra essa que, pela sua própria promessa, chega até nós e não retorna vazia. Que nós sejamos então transformados, atingidos por essa palavra e saiamos desse culto não como quem chegou aqui e simplesmente passou um momento, um período da manhã, mas saiamos realmente transformados pela palavra de Deus, que é a palavra que produz vida e gera nova vida em cada um de nós. E isso só é possível porque também nos reunimos aqui, em nome do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Convido a comunidade para juntos cantarmos nosso primeiro hino de louvor, número 29, Senhor, Tu nos chamaste.
neste momento, as crianças para virem aqui à frente, também as professoras do culto infantil. Vamos orar pelas nossas crianças, pelo momento também de culto infantil? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por essa manhã, te agradecemos de forma bem especial porque Tu traz à Tua casa crianças, pequeninos, para que desde cedo sejam guiados, conduzidos e direcionados na Tua palavra e no Teu caminho. Pedimos a Tua bênção sobre o encontro das crianças, que o Senhor conduza as atividades, as dinâmicas, o ensino, e que elas saiam daqui também edificadas e transformadas, para que a cada dia elas possam desenvolver a vida delas e a caminhada cristã delas, também agora com o que elas aprendem aqui na nossa comunidade. Nós te agradecemos, Senhor, pelo ministério do culto infantil, te agradecemos porque essa comunidade investe nas crianças e dessa forma percebe, Senhor, que através das professoras, através da Tua palavra sendo ministrada, do louvor sendo cantado com as crianças, a Tua graça pode também permear a vida delas e as abençoar. Nós as enviamos e pedimos a Tua proteção e a Tua bênção para com a vida delas também nesse momento. Amém. Bom culto, tchau. Convido também quem tem avisos. O Hernani tem, acho que o Pedro também tem avisos para dar. Tá certo. Pode vir aqui. Eu tenho os avisos rotineiros, né? Se vocês prestarem atenção, está passando ali, né, na nossa TV aqui no lado ali, né? Eu tenho aqui um aviso especial do nosso presbitério. Nós, na quinta-feira da semana passada, tivemos a nossa reunião ordinária, né,
presbitério, e lá, dentre os assuntos rotineiros também que foram tratados, a gente traçou já um cronograma sobre a contratação do novo pastor para a comunidade de Rio Negro. Então nós marcamos assim, ó, dia 30 de julho já agora, nós faremos uma reunião com as lideranças dos nossos ministérios e departamentos da nossa igreja. Se vocês não sabem, nós temos mais de 30 ministérios funcionando na nossa comunidade. E os líderes, né, as pessoas encarregadas, né, desses ministérios, então se reunirão no dia 30 de julho para a gente iniciar um trabalho, né, de publicação da vaga, que é assim que tem que ser. A gente publica a vaga no site nacional da ISLB para que os pastores interessados, né, em se deslocar ou vir de outras paróquias, de outras comunidades, possam tomar conhecimento, saber um pouco também da comunidade. A gente tem que também descrever um pouco, né, sobre o perfil da comunidade, o que é feito aqui, quais são os desejos, né, os sonhos da comunidade e assim por diante. E também, né, estabelecer algumas prioridades que, segundo a nossa comunidade, deverão ser colocadas já para os candidatos, né, prioridades que nós queremos trabalhar já a partir, né, do ano que vem, em conjunto com o novo pastor. Também a contratação foi definida, né, se tudo correr, tudo certinho, né, tudo der certo, a partir de janeiro de 2023, a gente quer já estar com o novo pastor contratado. Ok? Então era isso aí de aviso do presbitério. Agora também eu quero apresentar ao Gustavo, em nome do presbitério e da nossa comunidade como um todo, os nossos parabéns, né, pela tua formatura ontem, e o culto de hoje, né, o primeiro culto pós-formatura, na nossa comunidade. Dizer para você, né, da alegria nossa, da nossa comunidade toda. Você é um fruto, né, do trabalho que você acompanhou, que você participou aqui na juventude principalmente. Os esforços da nossa comunidade em relação a esse trabalho com a juventude. Você é um fruto. Nós vimos você aqui florescer aqui e agora frutificar, né, saindo daqui como um pastor. Que bênção isso para a nossa comunidade. Que alegria para a nossa comunidade. Parabéns à família Carpens, né? Que bênção para a família de vocês também. Em pouco mais de uma década, o Gustavo é o 4º pastor que sai daqui. Vocês vejam, né, que bênção isso também para a nossa comunidade. Daqui saíram 2 Felipes, né? O Fábio, o pai dele está aqui, o Marcos, né? O filho do Marcos, e agora o Gustavo. Foram 3 F, Felipe e Fábio, agora G. Vamos ver se saem mais alguns Gs aqui para frente. Nossa comunidade investiu, ajudou, e com alegria a gente vê o pastor Gustavo, a partir de agora iniciando. Daqui uns dias ele recebe a ordem oficial de nosso Senhor Jesus Cristo: ide e pregai o Evangelho por todo o canto da terra. Nossos parabéns. Muito obrigado. Depois eu vou comentar um pouco mais sobre isso também, mas muito obrigado.
Bom dia, amada igreja. Que domingo especial, né? A gente veio aqui hoje para celebrar também a formatura do Gustavo. Mas a gente veio aqui para agradecer a cada um de vocês que nos ajudou na reforma da cozinha, que veio prestigiar a nossa festa junina, que teve no mês passado, que doou alimentos, que doou utensílios de cozinha, que veio aqui ajudar a colocar a porta de armário, a limpar, a fazer um monte de coisa. Ontem nós fizemos a inauguração da nossa cozinha, gente. Glória a Deus. Né? Então isso é um motivo de grande alegria, porque ontem a gente já fez um lanchinho para eles lá. Teve um tempo de comunhão maior, né, que era o que a gente queria, a gente esperava com essa cozinha, era, né, engajar os jovens ali, para eles ficarem com a gente mais um pouco de tempo. E foi um tempo muito especial. Então eu quero agradecer do fundo do meu coração, em nome da nossa equipe de liderança da juventude. Né? Muito obrigada a cada um que se dedicou, os que oraram para que isso desse certo também, né? Que isso é essencial, os que investiram, que estiveram com a gente ali também. Isso foi muito, muito especial. Obrigada mesmo. Um outro recado que eu não sei se está passando as fotos, gente, pra vocês verem como era essa cozinha antes, gente. Olha, Deus é muito bom, né? Um outro recadinho que eu tenho para dar é que a gente vai ter a temporada de inverno do Moriá no finalzinho do mês para os pequenos. Na semana passada a gente estava com os adolescentes e com os jovens lá, foi um tempo muito precioso também. E no final desse mês, do dia 29 a 31, a gente vai ter a temporada Kids. Então, se você tem filhos, netos, conhecidos de 1º a 4º ano, né, e quiser enviá-los para serem abençoados lá com a gente, também vai ser muito especial, tá? E o último recadinho é que essa semana a secretaria da igreja vai fechar meia hora mais cedo. Então, se você tem alguma coisa para resolver na secretaria, só saiba que vai fechar um pouquinho antes, acho que 4h30 fecha. Tá bom? E é isso. Obrigada. Obrigado pelos avisos. Quando nós chegamos à casa do Senhor, nós queremos, geralmente, nos relacionar com esse Deus, e por isso buscamos estar na casa do Senhor. Mas uma das marcas que nós temos é o nosso pecado, a nossa culpa, às vezes a nossa rebeldia, a nossa transgressão contra o Senhor. E diante disso, para que a gente também se coloque ainda mais profundamente diante de Deus e tenha uma comunhão ainda mais intensa com Ele, nós confessamos nossos pecados. Por isso eu convido aqueles que podem se colocar de pé nesse momento, para juntos confessarmos nossos pecados, clamarmos também a Deus por perdão e misericórdia. Pai amado, Senhor nosso Deus, nós chegamos diante de Ti nessa manhã como pecadores, carentes da Tua graça e misericórdia. Queremos, Senhor, nesta manhã, sermos encontrados pela Tua palavra, pelo Teu perdão e por Tua salvação. Não permita, Senhor, que saiamos deste culto sem confessarmos nossos pecados e recebermos o Teu perdão. Colocamos diante de Ti tudo aquilo que tem nos afligido, que tem nos gerado ansiedade, amargura, tristeza. Colocamos diante de Ti nossos erros e pecados para com nossa família, para com o nosso trabalho, para com a Tua igreja e para contigo. Nos perdoe, Senhor. Além disso, Te agradecemos pela Tua misericórdia, que se renova a cada manhã sobre as nossas vidas. Obrigado porque o Senhor nos sustenta e com Tua maravilhosa graça nos alcança em uma nova manhã. Nos conduza nesse culto com esta certeza de que encontramos perdão e descanso em Ti. Que Teu Santo Espírito fale aos nossos corações. Por Cristo é que nós oramos. Amém. A palavra de Deus nos anuncia de que Jesus Cristo pagou pelos nossos pecados e que o seu sacrifício é suficiente para limpar todos os nossos pecados e aliviar a nossa consciência diante do Senhor. Portanto, se você confessou seus pecados, saiba-se perdoado por Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. A comunidade pode se sentar. Vamos cantar 2 hinos agora em sequência. Primeiro o hino 93 e logo na sequência o hino 520. A
Convido agora as nossas leitoras para conduzirem o momento de leitura bíblica. Hoje nós iremos ler no Antigo Testamento o texto de Gênesis, capítulo 12, versículos 1 ao 3, e também 1 Pedro, no Novo Testamento, capítulo 2, do versículo 1 ao 10. Bom dia, comunidade. A primeira leitura se encontra em Gênesis 12, de 1 a 3. Gênesis 12, de 1 a 3. Deus chama Abraão e lhe faz promessas. Quem puder ficar de pé para ouvir a palavra. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. E de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. A segunda leitura, nós vemos em 2 Pedro 1, 1 Pedro 2, 1 a 10. Na Bíblia dos Bancos, a página 1605. Os crentes são a casa espiritual edificada em Cristo. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual,
para que, por ele, vos seja dado crescimento para a salvação. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para ele a pedra que vive rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecer-lhes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Pedra de tropeço e rocha de ofensa, são esses os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Obrigado. Até aqui as leituras. A comunidade pode se assentar. E nos preparando agora para a pregação, convido para cantarmos ainda mais um hino, o hino de número 320.
amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos nós agora, também em torno da palavra, para que sejamos edificados, confrontados, encorajados, mas também fortalecidos. Eu te convido a, se você quiser acompanhar também a leitura, conforme eu for expondo o texto, a deixar sua Bíblia aberta no livro de Números, capítulo 11. Será o texto base, da história que permeará a nossa pregação de hoje. Nos textos que foram lidos, tanto o texto de Gênesis quanto o texto de 1 Pedro, eles falam de elementos bem importantes da parte do povo de Deus. Ali, quando foi lido o texto de Gênesis, no capítulo 12, é o texto que relata o chamado de Abraão. Abraão seria o pai da fé, quem deu origem ao povo de Israel, ao povo do Antigo Testamento, ao povo do qual veio a linhagem que chegou até Jesus, o povo da salvação. E é bem interessante porque Abraão, então, quando ele é chamado, ele é o primeiro chamado dentro desse contexto do povo de Deus. E ele recebe no seu chamado uma designação muito específica da parte de Deus. Deus diz o seguinte, foi o versículo 3 que nós lemos: você, a partir de você, a partir da tua vida, da tua família e da tua descendência, todas as famílias da terra serão abençoadas. Aí a gente vai lá para 1 Pedro, que já é no Novo Testamento, já passou séculos, séculos e séculos de Abraão, muitos anos mesmo. E Pedro, um apóstolo, falando agora para as comunidades cristãs, ele diz: vocês, povo de Deus, são nação santa, geração eleita, ou seja, vocês são povo exclusivo, propriedade exclusiva de Deus, para ser luz no mundo, para servir ao mundo, para ser bênção ao mundo. Com isso eu quero dizer que desde o início, desde a de Abraão até depois de Jesus, os apóstolos, o início da história da igreja, mas também agora, chegando até nós, o povo de Deus é chamado para ser bênção, para ser diferente dentre os outros povos, dentre as outras nações, dentre as outras culturas, e abençoar essas outras pessoas. Dentro disso, a gente pode pensar em vários assuntos que nós poderíamos ser diferentes das outras pessoas, Ser diferente no trabalho, ser diferente da forma como nós construímos e formamos nossas famílias. Várias são as formas das quais nós podemos ser diferentes das pessoas que não são cristãs ou que não fazem parte do povo de Deus. E aqui nesse texto, a história vai ilustrar um assunto bem específico, que seria a questão da murmuração, a questão da reclamação e de como o povo de Deus se portava diante desse assunto frente aos outros povos. Mas a gente pode trocar o tema da murmuração, da reclamação, por qualquer outro tema, como eu já mencionei, onde se aplica o fato de nós termos que ser diferentes das outras pessoas. Mas aqui no texto de hoje, capítulo 11 de Números, a temática que está em voga é um contexto de murmuração, de reclamação, de rebeldia da parte do próprio povo de Deus contra o seu Deus. Acredito que vocês devem conhecer pessoas que murmuram, pessoas que reclamam de tudo, ou até mesmo pessoas que, mesmo quando tudo está bem, tudo está certo, tudo está caminhando bem, ainda assim elas não conseguem não reclamar, não conseguem não murmurar, simplesmente pelo fato de que, por mais que as coisas estejam bem, estejam certas, ainda assim não são do jeito como eu quero, ou não são exatamente da forma como eu gostaria que fossem, e aí as pessoas acabam murmurando, reclamando. Hoje, como eu disse, eu vou falar a respeito do povo de Deus, mas não se enganem achando que quando eu falar sobre o povo de Deus, eu vou falar apenas sobre esse texto lá de séculos atrás, do povo no deserto, em Números, mas justamente quando eu falo povo de Deus, eu falo tanto deles, quanto também de nós que somos povo de Deus. E se essa história fala ao povo de Deus da época de Números, ela também deve falar a nós.
E a situação aqui é mais ou menos a seguinte, que nós vamos ler daqui a pouco. O povo de Israel, os israelitas, eles haviam passado talvez pelo evento mais importante, mais marcante da sua história, de toda a história do povo de Israel, de toda a história do Antigo Testamento, que é a sua libertação da escravidão do Egito. Inclusive, eu me arrisco a dizer que em muitos momentos a própria Bíblia considera esse sendo um evento chave, decisivo e fundamental do povo de Deus no Antigo Testamento. Como eu falei, essa história ela começa lá em Abraão, quando Abraão foi chamado de um contexto totalmente avesso, né? Deus ainda não havia se revelado ao seu povo. Então Deus chama Abraão para que Abraão comece o povo de Deus. E ele fala: Abraão, eu tenho uma promessa para você e você será enviado para a terra prometida. Vá até lá e lá você então vai ter a sua descendência que irá abençoar todas as famílias. Porém, depois de muitas gerações, nem Abraão, nem as outras gerações chegam a tomar posse dessa terra prometida, a terra de Canaã, a terra de Israel. E passadas muitas gerações, muitas histórias, muitos problemas, os descendentes de Abraão, que eram para estar morando nessa terra prometida, estavam na verdade vivendo como escravos no Egito. Diante disso, após séculos de escravidão, Deus mesmo age de forma poderosa, de forma soberana, em prol de libertar o seu povo da escravidão, fazendo com que eles retornem à promessa que receberam, de ir à terra prometida, onde iriam frutificar. Não é à toa que no Antigo Testamento a gente vai ver várias vezes Deus falando assim: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, que te tirei da escravidão do Egito. Ou seja, esse Deus que é Senhor sobre o povo de Israel, ele tem uma marca, ele tem um evento muito importante, muito significativo para com o seu povo, que foi o fato de que Deus libertou eles da escravidão. Legal. Depois que então os israelitas saíram do Egito, foram libertos por Deus, num ato maravilhoso, soberano. Isso acontece um pouco antes, alguns anos antes do texto que nós vamos ler hoje. Passado alguns anos, eles começam a peregrinar no deserto, rumo novamente à terra prometida. Eles então saem do Egito, caminham rumo ao Monte Sinai. Lá no Monte Sinai é o local onde Deus dá a eles a lei do Senhor, os 10 mandamentos, a revelação de Moisés. E é isso que a gente vai ver também relatado no livro de Êxodo. No Sinai, então, o povo de Deus permanece durante um ano antes de seguirem a sua peregrinação pelo deserto novamente, rumo à região de Moabe. E por que isso que eu estou falando, esse contexto histórico do texto que nós vamos ler hoje é importante? Porque justamente no fato dessa peregrinação, desse momento de caminhada no deserto, é que o povo de Deus experimentou provação da parte de Deus, enquanto a geração que havia saído do Egito, havia sido liberta do Egito, ia morrendo no deserto, porque muitos anos iam se passando, uma nova geração ia surgindo. E em meio a essa troca de geração, muitas dificuldades, muitos problemas eram enfrentados, e o povo de certa forma ia sendo purificado, ia sendo testado, aprovado por Deus. Números, que é o livro que nós vamos nos basear hoje, ele mostra então uma espécie de instrução para essa nova geração que estava surgindo durante esse período de deserto. O próprio sentido figurado de deserto ele nos remete a isso. Deserto é um tempo de escassez, um tempo de reflexão, um tempo de silêncio, de isolamento. Muitas vezes nós enfrentamos momentos de deserto na nossa vida, momentos onde estamos sozinhos, estamos só passando por sofrimento, por provação, parece que estamos sendo toda hora testados para ver se a gente vai aguentar permanecer em pé. E era isso que o povo de Israel também estava enfrentando. Esse texto ele quer servir então para que nós, os leitores do povo de Deus, aprendêssemos com a história e também não repetíssemos os mesmos erros que nós vamos ver que o povo de Deus cometeu. Números então relata a preparação desse povo para a sua viagem, o período de peregrinação, e finaliza então finalmente com eles chegando
a terra prometida. E o nosso texto se encontra nesse intervalo de peregrinação, de caminhada no deserto. E especificamente o capítulo 11, que eu quero ler com vocês, ele diz respeito a um dos relatos que ocorreram ao longo dessa jornada, onde que o povo de Israel, mesmo tendo passado por um evento tão maravilhoso e mesmo estando sendo sustentado por Deus no deserto, ainda assim acabava por cometer sérios atos de desobediência e de rebeldia contra o Senhor. Não é à toa que toda essa geração que saiu do Egito, recebendo a promessa para entrar na terra prometida, acabou não entrando por conta da sua rebeldia, acabaram morrendo no deserto. Passado então um tempo, o povo, a nova geração, esses sim entraram. Inclusive Moisés morreu no deserto. Moisés também, a gente vai ter lá um texto que ele desobedece o Senhor, toma uma atitude contrária à vontade de Deus e não recebe a dádiva de entrar na terra prometida. Aqui eu quero que vocês percebam como que é interessante o paralelo entre a peregrinação do povo de Deus e a nossa peregrinação como cristãos, a nossa vida cristã como uma caminhada, como uma peregrinação, como também um caminhar rumo a uma terra prometida, um caminhar rumo à Nova Jerusalém, um caminhar rumo a um lugar de esperança, a um lugar da promessa de Deus. O povo de Israel, ele foi liberto da escravidão do Egito. E esse relato, como eu disse, de morrer a velha geração e agora viver uma nova geração e essa entrar na terra prometida, ou seja, morrer o velho e viver o novo, esse novo então entrar na terra prometida, você consegue perceber o paralelo disso com a nossa vida cristã, onde também nós deixamos o nosso velho morrer todos os dias, para que apenas o novo que Deus está construindo em cada um de nós surja, venha então a entrar na própria terra prometida. Aqui a gente entende também um paralelo com o próprio batismo cristão, onde nós sepultamos a nossa velha natureza, nosso velho eu, e agora então vivemos a nova natureza que Cristo nos dá, que Cristo nos oferece, essa nova vida. O povo de Israel foi liberto da escravidão, passou por um batismo nas águas, a abertura do mar, caminhou então, recebendo da promessa de Deus, a jornada rumo a Canaã, rumo à terra prometida. Essa jornada ela foi marcada por pecado, por infidelidade, por reclamação, onde Deus, na verdade, tinha como objetivo, purificar, santificar, tornar o seu povo, de fato, povo santo, geração eleita, como nós lemos em 1 Pedro. Porém, na terra prometida, nós podemos ter uma certeza, que assim como o povo de Israel passou pelo que passou, também nós hoje temos uma marca como povo de Deus. Também nós somos povo de Deus, chamados a sermos santos, separados a Ele, puros a Ele, mas as marcas do pecado continuam em nós ao longo da nossa trajetória. A luta de uma vida carnal com uma vida espiritual marcam quem nós somos até o dia da nossa morte. Mas na terra prometida nós podemos ter uma certeza: entrará apenas esse novo que Deus tem construído, que Deus tem forjado dentro de cada um de nós. Após nós morrermos, apenas entrará no céu, de fato, essa nova vida que Deus tem forjado em nós, não mais essa velha natureza que ainda tende a reclamar, a murmurar, a viver amargurada ou viver também em pecado. Vida nova é essa que está escondida em Cristo, que nos é prometida por Cristo e que nós teremos somente mediante Cristo, para então desfrutarmos da terra prometida. Eu quero então enxergar esse texto com vocês à luz dessa perspectiva, de que assim como Israel foi liberto da escravidão do Egito, nós também fomos libertos de uma escravidão. Nós somos libertos da escravidão e da servidão do pecado pelo nosso Deus. Nós passamos da mesma forma por um batismo em águas, com promessa de uma nova vida, com promessa de uma nova realidade, de uma nova criação. E agora nós estamos num caminho, uma peregrinação rumo a essa nova terra. E assim como o livro de Números tinha por objetivo instruir essa antiga geração, ele também quer a nós instruir. Gostaria de ler
primeiramente, eu vou ler alguns versículos do capítulo, não o capítulo todo, e ir comentando com vocês esses versículos. Primeiro eu vou ler os versículos 4 até o 6 do capítulo 11. Lá diz o seguinte: Então o bando de estrangeiros que viajava com os israelitas começou a desejar intensamente a comida do Egito. E o povo de Israel também começou a se queixar: Ah, se tivéssemos carne para comer! Que saudade dos peixes que comíamos de graça no Egito! Também tínhamos pepinos, melões, alhos porós, cebolas e alhos à vontade. Mas agora perdemos o apetite. Não vemos outra coisa além desse maná. Se a gente olhar para esse texto que a gente acabou de ler, a gente vai perceber alguns elementos importantes para a nossa caminhada, para a nossa peregrinação rumo à terra prometida. Como eu disse, o povo de Israel ele foi chamado para ser um povo santo, ou seja, um povo separado, um povo à parte do mundo, para ser bênção ao mundo. Isso não quer dizer que Israel, ou que o povo de Deus, ou que nós somos melhores do que o mundo, muito menos do que nós não poderíamos nos relacionar com esse mundo. Não, pelo contrário, Israel é chamado a atuar nesse mundo, sendo instrumento de Deus para abençoar todas as famílias da terra. Agora, o fato de ser povo separado, santo, tem sim um caráter muito importante. O povo de Deus, ele não foi proibido de se relacionar com o mundo, mas o povo de Deus, ele foi proibido de ser como o mundo, de imitar o mundo, de imitar os povos vizinhos. E por que eu estou dizendo isso? Porque, olhem só no versículo 4, quando o texto diz: Então o bando de estrangeiros, ou seja, aqueles que não faziam parte do povo de Deus, que viajava também com eles, começou a desejar intensamente o Egito, as comidas do Egito. E aqui a gente tem o início do problema que a gente vai ver ao longo desse texto, da murmuração, da reclamação do povo. Os estrangeiros começaram a murmurar dentro do povo de Deus. A gente pode pensar com isso que, então a culpa é dos estrangeiros, a culpa é daqueles que não fazem parte do povo de Deus, a culpa é de ter pessoas diferentes de nós cristãs reclamando do nosso meio, ou nos influenciando a coisas ruins, nos influenciando a maus caminhos. Esse é o problema. Coitado do povo de Israel, coitado do povo de Deus, coitado dos cristãos, porque tem estrangeiros no nosso meio. Mas na verdade, o texto vai nos mostrar que a conclusão que a gente chega não é bem essa. E por isso eu te pergunto: será que há problemas em haver estrangeiros dentro do povo de Israel? Será que nesse contexto aqui, que eu estou dizendo sobre estrangeiros, não é literalmente agora só pessoas que moram, não são brasileiros, por exemplo, Nesse contexto eram pessoas que não faziam parte do povo de Israel. Mas eu estou dizendo todas as pessoas que não fazem parte do que nós estamos acostumados a ser, todas as pessoas que não fazem parte do que nós estamos acostumados a falar, de como nós estamos acostumados a pensar, pessoas que são estrangeiras a nós, diferentes de nós. Será que há problemas em haver estrangeiros dentro das nossas comunidades, dentro das nossas igrejas, pessoas diferentes? Há problema em haver aqueles que não são os indesejados ou os não cristãos dentro do nosso cercado cristão? Será que há problema em haver pessoas com crenças, com ideologias, com práticas, com filosofias ou com pensamentos divergentes do meu, se relacionando comigo ou até mesmo se relacionando com a igreja num certo nível? O texto vai nos mostrar, e eu também entendo dessa forma, que o problema não está necessariamente nisso. Não está no fato do estrangeiro, do diferente, se fazer presente no povo de Deus. Mas o problema está no povo de Deus não estar presente para o estrangeiro, não estar presente para o diferente. Pense só comigo: se o bando de estrangeiros, como o texto diz, tivesse começado a reclamar, tivesse começado a desejar a comida do Egito, tivesse começado a desejar voltar para aquele contexto do qual Deus os libertou, e aí chegasse lá um irmãozinho do povo de Deus,
conversasse com esse cara e falasse: meu, olha as maravilhas que Deus fez em nosso favor, olha a salvação que Deus nos proporcionou, olha a maravilhosa graça, o maravilhoso poder de Deus em nosso favor. Ou seja, fosse bênção para o estrangeiro, compartilhasse as promessas de Deus, abençoasse a vida dele. Você acha que teria dado tanto problema como deu, fomentando a reclamação? Mas qual foi o problema que esse texto nos revela? Ainda no versículo 4, meio que dá para a gente parafrasear da seguinte forma: o povo de Deus, ouvindo a reclamação dos estrangeiros, dos diferentes, eles se omitiram do seu chamado, e ao invés de se fazer presente como povo de Deus na vida do estrangeiro, se omitiu. E assim como o estrangeiro veio a reclamar e se queixar: ah, que saudade do Egito, que saudade da escravidão que eu vivia. E o pior, o estrangeiro ele só disse que ele desejava a comida do Egito. E o povo de Israel ele foi ainda mais fundo, ele falou o cardápio que desejava, falou que desejava os alhos, as cebolas, as carnes, descreveu bem. E descreveu tão bem como quem diz assim: olha, eu desejo tanto voltar para esse contexto de escravidão, ou seja, desejo tanto ir para longe da ação de Deus salvífica em meu favor, que me libertou do Egito, que essa memória está tão viva na minha mente que realmente eu quero isso, é isso que eu quero mesmo. Não sei se vocês já viram pessoas que falam assim: antes de vir para a igreja eu vivia isso, vivia aquilo, ia em festa, fazia aquilo outro, era um tempo assim, aproveitei, ou deu para fazer bastante coisa, ou ainda descreve tão bem esses contextos passados ao contexto de estar na presença de Deus, como se falasse assim: olha gente, está tão vivo na minha memória esse passado, que eu realmente queria estar vivendo esse passado, sabe? E era isso que o povo de Deus estava enfrentando. Estava aqui descrevendo com tanta vontade, com tanta água na boca o passado, que ele estava simplesmente falando para Deus: olha Deus, tudo bem que você me libertou, tudo bem que agora você está me sustentando nessa caminhada, mas eu ainda queria estar afastado do Senhor, ainda era bom a minha antiga vida longe dessa nova promessa que o Senhor tem para mim. Muitas vezes nós queremos cobrar atitudes cristãs de quem não é cristão, mas isso tem um limite. Há sim muitos elementos de uma ética cristã pelas quais nós devemos defender diante da sociedade, mas há também um limite sobre o que pessoas não cristãs conseguem fazer de uma ética cristã. Não espere necessariamente que um não cristão viva como um cristão, até porque nós entendemos que se nós vivemos de acordo com a lei do Senhor, de acordo com a palavra de Deus, em algum nível, nós só conseguimos fazer isso e viver dessa forma por pura graça, por pura ação de Deus em nosso favor. Agora, não espere que um não cristão viva como um cristão, porém, espere que um cristão viva como um cristão. E quando isso não acontece, quando o cristão não vive como um cristão, quando o povo de Deus não vive como o povo de Deus, aí está o problema. O problema está em nós, povo de Deus, e não no mundo que nos cerca. O povo de Deus, ele não agiu aqui de forma santa, mas agiu igual aos estrangeiros. Como se o povo também falasse assim: olha, eu prefiro ser escravo do que viver na liberdade de depender de Ti, Senhor. Vou repetir essa frase: eu prefiro viver como escravo das minhas vontades, dos meus desejos, dos meus prazeres, do meu egoísmo, do que viver na liberdade que Deus nos dá, mas essa liberdade é condicionada a depender de Deus para tudo. Nós somos livres em Deus, somos livres do nosso pecado, somos livres dos nossos desejos, da nossa amargura, dos nossos traumas, mas somos livres disso, de nós mesmos, para agora dependermos de Deus e ali sim encontrar a verdadeira liberdade. Ainda dentro desse bloco, é interessante perceber que o povo estava reclamando, mas Deus não havia os abandonado, pois eles recebiam o maná. E lembra daquilo que nós falamos no início? Muitas vezes acontece o famoso reclamar de barriga cheia,
só porque as coisas não são exatamente do jeito que nós gostaríamos que fosse. Então, no versículo 6, o povo dá a entender que estavam enjoados desse maná, ou seja, estavam enjoados daquilo que Deus mesmo ofertava, daquilo que Deus mesmo provia e sustentava na vida deles. Eu não sei se você conhece alguém, talvez você seja assim, talvez eu seja assim em muitas situações, que quando Deus provê, quando Deus sustenta, quando Deus faz algo em nosso favor, mas faz da forma dele, não necessariamente da nossa, a gente acaba reclamando, mesmo ele tendo feito, mesmo ele tendo agido em nosso favor. Mas a gente reclama porque não é necessariamente como eu queria, não é como a minha vontade manda. Será que quando nós clamamos, seja feita, o nosso coração, ele tem tendido a completar essa frase com: seja feita a tua vontade, ou seja feita a minha vontade, assim na terra como é nos céus? Me sustenta, Senhor, mas me sustenta da forma que eu quero, com churrasco, não com maná. Me guia para onde e no tempo que eu quero, e não haja conforme o Senhor quer, com os processos que tu tens para a minha vida. Pois caso faça isso, caso faça a tua vontade e não atenda às minhas expectativas, eu terei que dizer: que saudade do Egito, que saudade da escravidão, que saudade de viver longe e afastado do Senhor, porque pelo menos lá eu podia viver enganado, achando que eu estava tendo o rumo da minha vida pelas minhas próprias mãos. Que Deus nos livre, que Deus nos liberte disso. O próximo trecho que eu vou ler desse capítulo 11 é os versículos 10 ao 16. Ali diz o seguinte: Moisés, que era o líder do povo nesse contexto de peregrinação no deserto, ouviu todas as famílias reclamando a entrada da sua tenda, e a ira do Senhor se acendeu. Pensa, todo o povo de Israel, muita gente mesmo, né? Tem relatos que falam de mais de 50, mais de 60 mil pessoas. Agora aqui também uma hipérbole, né? Mas pensa você ser o único líder de todo esse povo e toda essa galera vir na tua barraca, bater na tua porta e falar, e reclamar, e reclamar, e reclamar, e você o dia inteiro ouvindo reclamação, reclamação, reclamação. Com isso, Moisés se revoltou e disse ao Senhor: Por que tratas a mim, teu servo, com tanta crueldade? Tem misericórdia de mim. O que fiz para merecer o peso de todo esse povo? Por acaso gerei ou dei à luz este povo? Por que me pedes para carregá-lo nos braços como a mãe carrega o bebê que mama? Como levarei a terra que juraste dar a seus antepassados? Onde conseguirei carne para todo esse povo? Eles vêm a mim reclamar dizendo: dê-nos carne para comer. Sozinho não sou capaz de carregar todo esse povo. O peso é grande demais. Se é assim que pretendes me tratar, mata-me de uma vez. Para mim seria um favor, pois eu não veria essa calamidade. Então o Senhor disse a Moisés: reúna diante de mim 70 homens, reconhecidos como autoridades e líderes de Israel. Leve-os à tenda do encontro, para que permaneçam ali com vocês. Eu confesso que esse trecho do texto é talvez o trecho mais difícil de se falar, mas eu não quero aqui ser pessimista, mas esse capítulo ele fala justamente de reclamação, de murmuração. E eu não sei vocês, mas eu mesmo já vi muito isso em mim, que quanto mais eu reclamo, quanto mais eu murmuro, quanto mais eu convivo em um ambiente de murmuração, com pessoas que só sabem reclamar de tudo, mais eu vou me envenenando e mais meu coração vai se endurecendo e caindo nesse contexto, nesse ciclo vicioso de reclamar, murmurar, se envenenar, o coração endurecendo. Moisés aqui, ele precisou ouvir todas as famílias reclamando a entrada das suas tendas, e ele também, no final, reclamou. Eu não quero aqui então ser juiz de Moisés, até porque eu não sei como eu reagiria diante de Deus tendo passado e convivido com tanta reclamação, com tanta pressão,
Mas muitas vezes nas nossas vidas basta apenas uma reclamação, uma murmuração de uma única pessoa para que a gente já entre nessa atmosfera e já pegue o trem da reclamação e não pare mais. Mas a pergunta de Moisés, ela é legítima e nós não deveríamos desprezá-la. Por que tratas a mim, teu servo, com tanta crueldade? Tem misericórdia de mim. Poxa Deus, eu não faço tudo para você? Eu não ajudo na igreja, não sirvo nos ministérios, eu não oro, leio a Bíblia, faço tudo para te agradar, tento ser uma pessoa correta. Por que então que o Senhor permite que eu vivencie momentos como esse? Por que o Senhor permite que eu, que sou teu servo, enfrente dificuldades, enfrente problemas, passe inclusive por situações e realidades cruéis? Bom, eu não sei se eu pretendo responder a esses questionamentos. Primeiro, porque eu não sei se eu teria capacidade para isso, e segundo, porque eu não sei nem se esses questionamentos têm respostas. Por que o servo do Senhor, por que pessoas justas, por que cristãos que tentam viver uma vida correta ainda se sofrem? Muito mais do que uma resposta, talvez nós podemos olhar para Jó, para Jeremias, para o apóstolo Paulo e até mesmo para Jesus. Ministérios, vidas como servos de Deus, marcadas por sofrimento, por frustrações, por dor e por morte. Moisés diz ali: se é assim que pretendes me tratar, mata-me de uma vez, para mim seria um favor, pois eu não veria esta calamidade. Percebam aqui, por um lado, Moisés está revelando a dor que ele estava sentindo, a angústia que ele estava sentindo diante do que ele estava vivendo. Mas isso, essa dor, essa angústia sendo proferida, vem acompanhada de uma virtude de Moisés, de um coração que se importa com as pessoas, que sofre junto com o povo de Deus. Moisés, ele pede para que a sua vida seja tirada, não só porque ele estava sofrendo, mas principalmente porque ele não aguentava ver essa calamidade, ou seja, ele não aguentava ver o povo sofrer, o povo reclamar, o povo murmurar e principalmente o povo se rebelar contra Deus. Talvez não nessa proporção, mas possivelmente com essa mesma essência, nós seremos em algum momento confrontados. E qual será o nosso clamor? Como o texto diz: Senhor, sozinho eu não sou capaz, o peso é grande demais, tem misericórdia de mim. A solução histórica aqui do texto apresentada, ela foi, digamos assim, bem administrativa. E muitas vezes nós sofremos justamente por má administração da nossa vida. A gente gere mal nossa família, nossos recursos, nossa empresa, nossas amizades. E Moisés aqui estava sobrecarregado, inclusive humanamente falando sobrecarregado, era o único líder. E Deus dividiu o povo, o peso dessa responsabilidade de cuidar do povo para então mais pessoas, e não mais apenas sobre os ombros de Moisés. Com isso, dentro do povo de Deus, nós devemos sempre lembrar, todos nós, que não somos super-heróis, mas que vivemos na dependência de Deus e de irmãos. Senhor, sozinho eu não sou capaz, me ajuda e me dá irmãos para me ajudar. E por fim, o último trecho desse texto se encontra no versículo 24 em sequência. Moisés saiu, ele estava lá na reunião, então agora com os líderes, com Deus, depois da oração, e ele foi chamar os líderes, Moisés saiu e transmitiu as palavras do Senhor ao povo. Reuniu os 70 líderes e os colocou ao redor da tenda de reunião. O Senhor desceu na nuvem e falou com ele. Depois deu aos 70 líderes o mesmo Espírito que estava sobre Moisés. E quando o Espírito repousou sobre eles, os líderes profetizaram, algo que nunca mais aconteceu. 2 homens, Eldade e Medade, haviam permanecido no acampamento. Faziam parte da lista de autoridades, mas não tinham ido à tenda da reunião. E no entanto, o Espírito também pousou sobre eles, de modo que profetizaram ali no acampamento. Um rapaz correu e contou para Moisés: Eldade e Medade estão profetizando no acampamento. Josué, filho de Nun, que desde jovem era auxiliar de Moisés, protestou: Moisés, meu senhor, faça-nos parar.
Moisés, porém, respondeu: você está com ciúmes de mim? Que bom seria se todos do povo do Senhor fossem profetas, e se o Senhor colocasse seu espírito sobre todos eles. Então Moisés voltou ao acampamento com as autoridades de Israel. A realidade dramática a que Moisés chegou, para pedir que a sua vida fosse tirada por Deus, teve como fator histórico importante esse contexto ainda inicial do povo de Israel, de desorganização. O povo ainda estava se organizando, as estruturas religiosas, administrativas também. E nós não podemos negar essa realidade histórica apenas olhando para as coisas de forma pesada, cansada. Não, o contexto aqui ele é muito importante por isso. Aqui, o contexto, ele era muito extremo. E a gente percebe que, por conta do peso ser extremo, os eventos serem extremos, também o clamor, o pedido de Moisés foi extremo. Mas ainda assim, o meu desejo é que o nosso coração não busque viver como este mundo. Não busque a murmuração, não busque a reclamação, antes busque a Deus, o nosso Senhor. Aqui então o texto encerra da melhor maneira possível que poderia encerrar, mostrando o resultado da ação de Deus para com o clamor de Moisés. Basicamente, Moisés ele se reuniu com Deus. Deus então passou um recado para Moisés. Moisés passou esse recado para o povo. Deus deu o mesmo Espírito que estava sobre Moisés também para os outros 70 líderes agora chamados para dividir a carga do cuidado e da administração do povo. A descida do Espírito sobre esses líderes gerou um momento onde eles profetizaram. E foi tão forte e impactante esse momento, que inclusive 2 homens que não haviam ido à reunião dos 70, mas que também faziam parte desses líderes escolhidos, eles lá no acampamento, fora da reunião, foram também tomados pelo mesmo Espírito e profetizaram no acampamento em meio ao povo. E olha só, um rapaz viu isso acontecendo no acampamento, correu até Moisés, avisando o que estava acontecendo no acampamento, e Josué falou: Moisés, faça aqueles caras do acampamento pararem de falar, só você tem que falar, só você tem que pregar, só você tem que cuidar das pessoas, faça eles pararem disso. Mas aí, eu finalizo com a palavra que, após nos confrontar em alguns momentos, quer também nos encorajar como povo de Deus. No versículo 29, Moisés diz o seguinte: você está com ciúmes de mim? Que bom seria se todos do povo do Senhor fossem profetas, e se o Senhor colocasse seu Espírito sobre todos eles. A história de Deus com o seu povo continuou depois de Moisés. Muitos anos se passaram e nós sabemos também coisas que aconteceram depois de Jesus, a descida do Espírito em Pentecostes. E diante desse contexto, o meu desejo é que justamente no meio de momentos ruins, de momentos de deserto, nós nos lembremos que podemos clamar a Deus e descansar no seu cuidado, pois que bom seria se todos do povo do Senhor, mesmo em meio a dificuldades e desafios, fossem profetas e o Senhor colocasse o seu Espírito sobre todos. Nós somos comunidade cristã. Vocês são aqui uma comunidade cristã. E isso não é apenas algo da boca para fora, não é apenas uma formalidade, não é apenas uma fala genérica. Vocês são o povo de Deus. E ser povo de Deus muda tudo. Muda como nos relacionamos com os de fora da igreja, como nos relacionamos com os de dentro da igreja, muda como lidamos com as mais diversas situações que enfrentamos na vida, e muda principalmente o propósito da nossa vida. Jesus Cristo, Ele está vivo, e isso é verdade. Não é apenas uma história, não é apenas uma lenda, isso é verdade. Jesus Cristo, Ele enviou sobre todos nós o Espírito Santo, sobre todos aqueles que creem em Jesus Cristo, e isso é verdade, não é história, não é apenas palavras da boca para fora. E se isso é verdade, isso muda tudo. Deus diz: como seria bom se todos do meu povo fossem profetas, se todos anunciassem minha palavra, testemunhassem das maravilhas que eu fiz
que eu faço e que eu ainda farei em favor do meu povo. Nós todos somos chamados a uma resposta diante dessa palavra. Somos chamados a refletir e a nos encorajarmos a viver dessa forma. Por quê? Não porque nós merecemos, não porque nós somos bons, mas porque Deus quer nos usar como seu instrumento diante desse mundo que precisa e que clama por salvação. E como isso é possível? Só é possível através do Espírito Santo de Deus, o qual nos conduz, nos encoraja, nos consola e nos direciona. Esse Espírito que Deus enviou sobre os líderes para auxiliarem Moisés e que hoje está disponível a todos nós. Amém. Nós vamos agora para um momento de ofertas do nosso culto. Convido também o Neto para se posicionar para o nosso hino de ofertas, hino 472. Mas antes, aproveitando também esse momento de oferta, o momento de oferta no culto é sempre um momento também onde a gente pode expressar louvor, gratidão a Deus de uma maneira agora também diferente, né? Através da contribuição, através de ofertar na casa do Senhor. E nós sempre fazemos isso com alegria, com gratidão, e você é convidado a fazer dessa forma, com alegria, com gratidão, com louvor. E como esse é um momento no culto também de ação de graças, eu quero aproveitar, bem brevemente mesmo, para agradecer também, comunicar algumas palavras a essa comunidade, com relação também ao que eu vivi e experimentei nesse final de semana, nesses últimos anos. Eu agradeço muito as palavras do Hernani também, de toda a comunidade, que foram proferidas no início do culto. Pode ser que alguns de vocês não me conheçam, mas há 5 anos atrás, quando eu tive o desejo de ir para o ministério, de cursar teologia, de pensar em ser missionário, ser pastor, viver nesse contexto, eu não entendia muito bem como isso funcionava, né? Achava que você decidia sozinho, fazia sozinho, ia sozinho para uma faculdade, se formava e aí seguia uma vida sozinho como pastor missionário ou algo do tipo, né? Mas foi bem interessante que quando eu tomei essa decisão, eu comecei a pesquisar, a conversar com pessoas e tal, eu percebi que, na verdade, isso, a formação teológica, a formação ministerial, não faz sentido sozinho, nem um pouco. E ela só faz sentido se tiver, principalmente, o apoio e a confirmação de pessoas que fazem parte da comunidade de fé. E a minha gratidão se estende a essa comunidade porque, desde o primeiro dia que eu tive uma conversa, lá em 2017 ainda, com... Só uma aqui. Com o pastor Jair no escritório dele, de uma maneira muito engraçada, desde o início ele disse que iria me apoiar, me incentivar, ele levou o presbitério isso também, e todo o presbitério também decidiu me apoiar, me encorajar, me incentivar essa formação. E eu acho legal isso porque eu não venho também de origem da comunidade, eu não venho desde criança aqui da comunidade, mas essa comunidade marcou a minha vida como instrumento de Deus para que Deus transformasse a minha história e me conduzisse a servi-lo dessa forma. Então, além de uma gratidão de todos esses anos, mesmo talvez lá no início, quando me apoiaram, ainda não me conheciam muito bem, não sabiam muito bem quem eu era, talvez alguns até pensaram assim, vamos ver, né, se vai dar certo, o que vai ser, mas não vamos desencorajar ele. Mas eu agradeço porque desde o início veio esse apoio, e veio esse apoio não de maneira humana, digamos assim, não porque tinha motivos para me apoiar e me encorajar para a formação, mas porque essa comunidade também tem uma preocupação missionária, uma preocupação de anunciar e de promover o Evangelho na vida das pessoas. E isso me marcou
desde o início da minha adolescência, pré-adolescência, no acampamento Moriá. Marcou também quando eu fui enviado para a faculdade. Foi feito um culto, né, em 2017 ou 2018, onde também o Jairo fez um culto de envio para a formação. E hoje é uma alegria estar aqui nesse culto, tendo concluído a formação, né, chegado ao fim. E foi muito legal, porque do primeiro ao último mês, todos os meses eu recebi auxílio dessa comunidade, seja de forma financeira, material, mas também principalmente em muitos momentos de forma espiritual, digamos assim, né? Vários momentos da formação a gente passou por pandemia, né? Fui morar em vários contextos diferentes, fui morar em outras cidades, fazer estágio, passei por algumas coisas da minha família também, que não foram muito fáceis, e sempre eu recebia mensagens: tem pessoas na comunidade orando por você, tem pessoas na comunidade que se importam com você, e isso, desculpe, e isso sempre fez muito forte meu coração permanecer alegre e feliz em continuar longe da minha família, longe de algumas pessoas que eu amo, para caminhar no ministério, né? Então, a minha gratidão a essa comunidade é imensa, e o meu desejo é que essa comunidade possa continuar, né, investindo, incentivando, trabalhando na vida dos jovens, das crianças, seja através do acampamento Moriá, através dos ministérios, dos cultos, porque podem ter certeza que a comunidade cristã e o que a comunidade cristã faz na vida das pessoas, e na vida inclusive de crianças, de adolescentes, de jovens, muda toda uma história, muda toda uma vida, muda pensamentos, muda propósitos, e eu sou muito grato a vocês aqui da comunidade por isso. Então, muito obrigado. Convido então para que a gente possa cantar um hino de louvor também durante a oferta, com gratidão a Deus, né? O hino Graças, Senhor, eu rendo muitas graças, hino 472. Convido a comunidade para que quem pode se coloque de pé neste momento para a nossa oração final. Senhor nosso Deus, nós te louvamos por mais uma manhã de culto, uma manhã onde o Senhor nos serve com a tua palavra, com a tua graça, com o teu perdão, com a reconciliação que há em ti e que há por meio de Jesus Cristo. Nós te agradecemos também pela oportunidade de aqui, além de ouvirmos a tua palavra, podermos também louvar o teu nome, agradecer ao teu nome, se aproximar mais de ti. E o nosso desejo é que saiamos daqui
transformados e ainda mais parecidos contigo. Não permita, Senhor, com que a Tua palavra, com que a Tua graça, com que as Tuas promessas passem despercebidas pelo nosso coração. Pelo contrário, converta os nossos corações ao Senhor sempre de novo, modifica os nossos pensamentos, nos livra das nossas tentações, nos livra de todo mal, Senhor, e faz com que nós vivamos como Teu povo diante deste mundo, sendo bênção, sendo luz, sendo sal, e testemunhando do chamado que recebemos de Ti, como Teu povo santo. Eu peço, Senhor, a Tua bênção, a Tua proteção, também sobre essa nova semana que se inicia. Derrama Teu cuidado sobre cada um aqui nessa comunidade. Derrama Teu Espírito Santo, fortalecendo e encorajando cada um aqui. Cuida, Senhor, de situações de trabalho, de situações de dificuldade financeira. Cuida, Senhor, dos enfermos dessa comunidade. Estenda o Teu consolo, a Tua graça e a Tua misericórdia também a estes. Nós pedimos, Senhor, e clamamos a Ti pelo Teu fortalecimento e pela Tua condução da nossa semana. Tudo mais, Senhor, nós colocamos diante de Ti e Te pedimos, através da oração que o Teu Filho nos ensinou, dizendo em uma só voz: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Ainda eu convido a comunidade para juntos cantarmos um hino de bênção hoje, que é o hino de número 289. A comunidade pode se assentar e cantamos esse hino ainda antes de sermos enviados.
assim como o hino, a canção nos conduziu, também desejo que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante a sua face e lhe dê da sua paz. Vamos em paz e sirvamos ao Senhor com alegria. Tenham todos um ótimo domingo e uma abençoada nova semana. Amém.